Glória a Deus. Hoje a palavra que eu vou compartilhar é uma palavra que eu ouvi do pastor Domingos e ela mexeu muito comigo. Ela falou muito ao meu coração e eu creio que vai falar com você também essa noite. O Senhor é um Deus eterno e Ele já fez pela manhã e Ele vai fazer agora à noite também. Eu creio. Como está o seu coração? Preparado para receber? Amém? Senhor é o Deus eterno, poderoso. Glória a Deus por isso. Queridos, abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler o versículo 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Senhor, nós louvamos, nós glorificamos o Teu santo nome pela Tua palavra que é santa e que é viva. E agora, amado Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor me tome nas Tuas mãos. Me use, Senhor, apesar de mim. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser passada aos Teus filhos esta noite, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que haja mudança de vida. Senhor, eu creio realmente que essa noite é uma noite especial, onde o Senhor vai mudar os nossos corações. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, queridos. A mensagem que eu vou trazer essa noite, ela tem o título por Escolhas determinam o destino. Todos nós temos muitas escolhas para fazer. Nós fazemos nossas escolhas. A vida é cheia de escolhas. Você teve a escolha de estar aqui esta noite ou não. E glória a Deus que você escolheu estar aqui. Glória a Deus por isso. Deus tem algo especial para você e para a sua família essa noite. Nós, a todo instante, nós temos que escolher aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós vamos fazer o certo ou nós vamos fazer o errado. Há muitas escolhas que não agradam o coração de Deus. E nós temos que pesar isso. Nós temos que ver aquilo que agrada ao Senhor. E as nossas escolhas definem aquilo que nós vamos viver. Se nós vamos viver bênçãos ou maldição. Como a palavra de Deus disse ali em Deuteronômio, nós temos a nossa escolha. O Senhor Deus, Ele nos criou com livre arbítrio. Nós podemos escolher aquilo que nós vamos fazer das nossas vidas. Este capítulo que nós lemos, Deuteronômio, foi escrito para o povo de Deus que tinha saído do Egito, estava a caminho da terra prometida. E a gente vê ali que Deus cuidou deles em cada detalhe, em cada detalhe. O Senhor tirou eles ali do Egito e eles estavam no deserto e Deus cuidou deles. A Bíblia fala que saía água da rocha para eles beberem quando eles estavam com sede. A Bíblia fala que caía o maná dos céus, pão dos céus para eles. A Bíblia fala que eles queriam comer carne e Deus mandou codornizes para eles comerem. Deus cuidou deles de cada detalhe. A roupa deles não desfaziam. Sabe que há 40 anos e a roupa não desfazia? O sapato, o calçado não desfazia. E muitos estudiosos falam que os sapatos cresciam nos pés das crianças.
É demais como Deus cuidou, como Deus esteve com eles. Mas mesmo assim, depois de Deus fazer tudo isso, Deus ainda disse que eles tinham a escolha, se eles iam servir a Deus ou não. Eles tinham a escolha, porque Deus não criou robôs. Eu e você não somos robôs. Deus não nos criou assim. Nós somos seres humanos capazes de pensar, de refletir e ver aquilo que é certo ou errado. No versículo 19, o Senhor diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que você e seus filhos vivam. O Senhor disse que Ele deu para eles o direito de escolher entre a vida e a morte. Mas Ele aconselhou: escolham a vida. Escolham a vida. Mas a decisão era do povo. O povo tinha que decidir. E nós vamos ver agora alguns homens que tiveram o direito de ter escolhas. E qual foram os destinos completamente diferentes daquilo que eles viveram. Os primeiros que nós vamos ver é Caim e Abel. Eram 2 irmãos. Nós que temos filhos, nós sabemos que cada um é diferente do outro. Eles são criados da mesma forma, pelo menos nós que somos pais, dizemos que sim. Algumas vezes eles dizem que não, né? Mas não é verdade esse bilhete. Nós criamos da mesma forma, né? Mas eles são completamente diferentes. E foi assim com Caim e Abel. A Bíblia fala que Caim fez a escolha errada. A Bíblia fala que o Senhor olhou para Caim e o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta. Nós muitas vezes dizemos que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. A Bíblia fala que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, porque Deus conhecia o coração de Caim. O Senhor estava vendo o coração de Caim. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O Senhor já tinha visto o coração de Caim, porque logo depois Caim foi e matou Abel. O Senhor avisou ele: o pecado está à porta, cabe você dominá-lo. Isso quer dizer que nós temos a escolha de pecar ou não pecar. Nós temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que é certo ou errado. E nós escolhemos pecar, como Caim fez. O pecado está à porta. O pecado está à porta. Nós temos que estar espertos nisso. O pecado está à porta, mas nós podemos dominá-lo. É uma questão de escolha. Escolha dominar. Mas Caim fez a escolha errada. E a Bíblia fala que o pecado dele trouxe maldição e a morte, estabelecendo assim uma linhagem maldita sobre a terra. A linhagem de Caim foi maldita, porque ele escolheu pecar. Agora nós vemos Abel. Abel trilhou o caminho da vida, da bênção. Deus olhou o coração de Abel e aceitou Abel e a sua oferta. O Senhor conhecia o coração dele. Um coração de adorador, de generosidade. Assim ele deixou um grande legado de fé. Abel está lá na galeria da fé, Hebreus 11, 4.
Abel está lá, ele escolheu a bênção. Mesmo que ele tenha pagado com a vida, mas ele escolheu a bênção. Nós vemos Abraão e Ló. Ló fez a escolha errada e ele decidiu morar ali perto de Sodoma e Gomorra. E ele pagou também a escolha dele muito cara, foi um preço muito alto. Ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive a esposa. Escolha, decisão errada. E nós vemos Abraão. Abraão decidiu obedecer, mesmo que parecia impossível. Ele creu na promessa e ele obedeceu. E ele andou com Deus pelo caminho da obediência. Tornou-se amigo de Deus e pai da fé. Abraão fez a decisão correta. Nós temos também os 2 ladrões na cruz. Os 2 ladrões. A Bíblia fala que os 2 eram malfeitores, ladrões. Os 2 estavam do lado da cruz. Um escolheu dar lugar ao diabo, porque ali na cruz o diabo ainda tentou Jesus. O ladrão disse: você não é mesmo Deus? Tira você daí e nós também. Desce da cruz e nos tira daqui. Até quando Jesus estava crucificado, o diabo usou aquele ladrão para poder tentar Jesus. E o outro ladrão? O outro ladrão escolheu a vida. Ele creu em quem Jesus era. E ele foi morar com Jesus no céu. 2 homens e 2 destinos. 2 homens e 2 destinos. Às vezes a gente pensa que a pessoa escolhe coisa errada, porque ele viveu errado, porque foi todo errado. Nós vemos 2 ladrões, e cada um fez uma escolha. Cada um fez uma escolha. Nós também temos 2 discípulos, Judas e Pedro. Judas traiu Jesus por 30 moedas. E a Bíblia fala que a angústia tomou conta do coração dele. E o remorso foi tão grande que ele tirou a sua própria vida. Nós vemos Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ele se arrependeu. O arrependimento dele foi tão verdadeiro, tão genuíno, que ele mudou de vida. E ele é o Pedro que nós conhecemos. Foi perdoado, foi restaurado para o ministério. Pedro, o homem que deu início à igreja, que nós tanto admiramos, mas ele negou Jesus. Mas ele escolheu o arrependimento, a mudança de vida, e a vida dele foi transformada. Jesus disse que nós temos que entrar pela porta estreita. Ele diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 13 e 14. A Bíblia fala que Jesus é a porta da salvação. Jesus é o caminho. Ele fala lá em João 14, 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Ele fala que Ele é a porta e que Ele é o caminho. E a decisão é nossa. Nós vamos entrar por essa porta, por esse caminho, ou nós vamos escolher o caminho largo, que nos leva à perdição. Escolha. Essa noite é uma noite de escolhas. Você pode dizer: ah, pastora, mas essa mensagem, então, é uma mensagem evangelística. Sim, ela é uma mensagem evangelística, mas é uma mensagem para mim e para você também. Porque essa noite é uma noite de decisão, onde nós vamos sair da onde nós estamos, para realmente vivermos uma vida com Cristo. Para realmente nós vivermos.
O nosso estilo de vida determina onde viveremos por toda a eternidade. Nós vamos ver uma história que foi contada por Jesus, sobre 2 homens, e sobre os destinos eternos, completamente diferentes, que cada um teve. Se você escolher viver para Jesus, e tiver um estilo de vida santo, o seu destino eterno é o céu. Lucas capítulo 16, 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, ou no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está no sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então respondeu: Então eu suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa história que Jesus contou deixa bem claro que depois que você morreu, depois que você morre, você não tem direito mais à decisão. A decisão é aqui, é hoje, é agora. A Bíblia fala que o homem está destinado a morrer apenas uma vez, e depois disso virá o juízo. Então eu quero dizer para você que ninguém volta do mundo dos mortos, a não ser aqueles que Jesus ressuscita. Mas se morreu, não volta mais. Não volta mais. Se você já foi atrás disso, eu quero dizer para você, se você pensa que você falou com alguém que já morreu, isso é mentira. Satanás usou a boca dessa pessoa para falar com você. Porque a Bíblia deixa bem claro. Abraão aqui é a figura de Deus. Ele deixa bem claro que ninguém volta do mundo dos mortos. Ninguém. Então, meu querido, quero dizer para você que aquilo que você tem para fazer pela tua família tem que ser agora. Se você deseja a salvação da sua família, você tem que trabalhar agora. A decisão é hoje. A decisão é agora. Depois não tem mais como. Não tem mais de jeito nenhum. Não tem mais como decidir. A decisão é agora. Os vivos pregam para os vivos. É você que tem que pregar. É você que tem que anunciar a salvação na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, aonde você está. É você e mais ninguém. É você. Não tem como mais. Depois que você morre, a Bíblia fala, você já fez a sua decisão. Você já tomou a sua decisão. As nossas decisões estabelecem
a cultura da bênção. As nossas decisões são muito importantes para as nossas famílias e para as pessoas nas quais lideramos. A Bíblia fala que Deus mandou 12 espias para espiar a terra prometida. 10 deles vieram falando contra a terra prometida, que não era para entrar, que tinha gigantes, e assustou o povo. Mas 2 deles disseram que podia entrar sim. E quando o povo decidiu, ficou com medo e decidiu que não iam entrar. Olha o que diz em Número 14, 28, 30. Disse-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Toda aquela geração morreu no deserto, não entrou na terra prometida, a não ser Calebe e Josué. As suas escolhas, aquilo que você decide, vai implicar naquilo que os teus liderados e a tua família vai viver. Então nós temos que tomar muito cuidado com as decisões que nós tomamos, porque as decisões que nós tomamos não fala só a respeito de nós, mas fala a respeito da nossa família e daqueles que estão abaixo da nossa liderança. As nossas decisões são importantíssimas para que a bênção de nossa família e o legado que queremos deixar para a nossa descendência. Projeta para nós, por favor, Josué 24, 15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode se sentar. Hoje vocês têm essa decisão para tomar. Josué disse: vocês têm a escolha a quem vocês vão servir. Se são aos deuses, a decisão é de vocês. Mas eu decido que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Você tem essa decisão a fazer. E a decisão que você faz leva você a abençoar as suas gerações. Leva você a abençoar a sua descendência. Não só você. Vai ser bênção para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Aquilo que você decidir fazer. Você pode decidir abençoar muitas gerações. É a sua decisão. A quem você vai servir? A quem você vai servir? Os discípulos, quando foram chamados, eles decidiram obedecer o chamado do Senhor. Por isso, eles deixaram um grande legado de fé. Eu vou falar agora alguns exemplos de alguns discípulos. Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. E naquela época, era um alto cargo, obrigada, um alto cargo. Então, quer dizer que Mateus, tinha uma certa posição. E ele decidiu largar tudo para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus. E quantas coisas nós colhemos hoje através da vida de Mateus. Ele escreveu um evangelho, ele contou as experiências que ele teve com Jesus,
Quantas famílias conheceram a salvação através do livro de Mateus, lendo, estudando o livro de Mateus? Quantas vezes nós demos estudos no livro de Mateus para pessoas e elas aceitaram a Jesus? Veja o legado que ele deixou. Ele escolheu seguir a Jesus. Ele escolheu seguir a Jesus. E milhões de pessoas entrarão no céu por toda a eternidade, por aquilo que Mateus fez. Nós temos também Pedro. O que dizer de Pedro? Pedro foi um homem como nós, né? A gente fala, Pedro era um pobre pescador. Pedro era dono de uma frota de barcos, ele não era tão pobre assim, né? E ele decidiu largar tudo para seguir Jesus. Mas Pedro era um homem rude, né? E a gente vê na Bíblia, como eu disse há pouco, que ele negou Jesus, ele falhou. Mas ele escolheu se arrepender e viver uma vida com Jesus. E ali ele decidiu entregar no Lago da Galileia, ele decidiu entregar a vida dele a Jesus e a seguir a Jesus. E o que Pedro fez na igreja? Que homem cheio do Espírito Santo e ousadia. Meu Deus! A Bíblia fala que as pessoas eram curadas pela sombra de Pedro. Num sermão dele, mais de 3.000, depois mais de 5.000 pessoas se converteram. Que homem cheio do Espírito Santo de Deus era Pedro. Que exemplo para mim, que exemplo para você era Pedro. Como ele nos inspira a termos uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. E João, o que falar de João? O discípulo, o apóstolo do amor. Coração cheio de amor, de dedicação, como ele amava Jesus. A Bíblia fala que ele reclinava no peito de Jesus. Ele gostava de estar com Jesus. E ele nos ensina que nós temos que buscar essa intimidade com Jesus. Nós temos que amar a Jesus. Nós temos que gostar de estar deitados ali ao pé do Mestre. E o Evangelho, aquilo que João deixou, e aquilo que Deus deu para ele, que foi o livro das revelações, Apocalipse. Meu Deus, João foi um homem muito especial, um homem usado por Deus. Que fidelidade ele tinha a Jesus, que amor ele tinha a Jesus. E como ele foi honrado por ser este homem. Ele escolheu e Deus o honrou. As nossas vidas são cheias de escolhas. Hoje à noite, essa mensagem veio a você, que não conhece a Jesus ainda, para dizer para você que não há outro caminho para você a não ser Jesus. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te levar a ter uma eternidade com Ele. Eu quero dizer para você que o diabo não foi o inferno não foi criado para você. O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Mas se você não decidir agora, quando você está vivo, quando você está respirando, você decidir a ter uma vida com Jesus, é para lá que você vai. A Bíblia diz isso. Você vai para o inferno. Então hoje é uma noite de decisão. O que você vai escolher viver? Uma vida eterna com Cristo ou uma vida eterna no inferno? Hoje é uma noite de decisão para você. Jesus pode te dar uma vida eterna nos céus. Ele te trouxe aqui essa noite para dizer isso, que aqui não é o fim. Aqui não é o fim. Nós temos uma vida eterna depois. E a decisão é sua, aonde você vai passar a eternidade. Passar não, né? Porque a eternidade não passa. É eterno. A decisão é sua essa noite.
Mas você que já tomou essa decisão, Deus te trouxe aqui para dizer para você: para de viver uma vida de aparências. Ou você é, ou você não é. A Bíblia fala que você tem que escolher em ser frio ou quente. Porque se você for morno, Ele vai vomitar você da boca dele. A decisão é sua. Nessa vida, nós não estamos vivendo para brincar de ser crente. A escolha é nossa. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós mergulhamos nessa vida com Cristo, ou nós saímos fora. A decisão é sua essa noite. Chega de viver uma vida de aparência. Chega de viver uma vida onde eu canto, onde eu prego, onde eu falo. Mas eu vivo uma vida de pecado. Eu tenho relação sexual fora do casamento. Eu estou devendo para todo mundo no comércio. Eu não posso entrar em determinadas lojas da cidade. Ou onde eu tenho uma vida dupla, eu tenho a minha esposa, mas tenho uma amante. Ou eu tenho o meu esposo, tenho um amante. Que vida é essa que você está vivendo? Você pensa que você engana a Deus? Você pensa que você está enganando a igreja ou o pastor? Você está enganando você mesmo. Porque você acha que você vai para o céu, mas você não vai. Deus nos chama para vivermos uma vida em santidade. Você pode pensar, é fácil para você falar porque você é a pastora. Não é fácil para mim falar porque eu fiz uma escolha ainda como menina. Eu escolhi viver para Deus. Eu escolhi viver uma vida santa, uma vida reta diante dEle. Eu escolhi que custe o que custar, eu vou viver. Custe o que custar, eu vou ser uma mulher sábia. Custe o que custar. Sabe por quê? Não é para agradar você, não é para agradar os seus ouvidos, aquilo que você quer ouvir. É porque quando eu chegar lá, eu vou ouvir: bem-vinda, minha filha, serva fiel. É o que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir aplausos. Eu não quero ouvir, nossa, que mulher santa, que mulher... Não quero ouvir isso, eu quero ouvir do meu Senhor. E eu estava falando para o pastor esses dias. Falei para ele assim: amor, eu vou enfrentar uma fila tão grande lá no céu, porque eu quero dançar com Jesus. E eu vou dançar com Ele. Eu fiz essa escolha. Eu vou para o céu. Qual escolha que você fez? Vir para a igreja todo domingo, sentar, ouvir a palavra e não fazer nada. Ouvir a palavra e dizer: não é bem assim não. É isso que você quer ouvir de Jesus? A hora que você chegar no céu, Ele vai olhar para você e vai dizer: não é bem assim não. Hoje você tem a escolha. Saia dessa vida de mentira que você vive. Mentira para você mesmo. De que você é crente, de que você é salvo, de que você vai para o céu, mas vive uma vida errada. Uma vida que não agrada ao Senhor. Uma vida que fere a santidade do Senhor. Você não brinca com isso. Você não joga cartas com isso. A santidade do Senhor não. O Senhor é santo, 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 santo. Deus te trouxe aqui essa noite para você tomar uma decisão. Você vai viver ou você vai morrer? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Pai, você tem um legado. Mãe, você tem um legado. O que você está ensinando para os seus filhos? Para mentir, pastor? Mentir para a igreja? O que você está ensinando? Chega na casa, você fala mal de todo mundo? Você está ensinando?
Ou seus filhos, você ensina a eles, quando alguém bater lá, que é cobrança, fala que eu não estou. Depois você vai me dizer que você vai para o céu assim? Ah, querido, eu não sei qual evangelho você tem vivido. Eu não sei qual Senhor você tem conhecido. Eu não sei. O Senhor quer que você tenha uma vida santa, uma vida digna, onde você possa andar e as pessoas falarem, ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor. É o que o Senhor quer para você, é o que o Senhor quer para mim. Pai, a Bíblia fala que as decisões que você toma agora vai afetar os teus filhos. Se você tem pecado, os teus filhos vão sofrer com o teu pecado. Se você tem escolhido a desobediência, os teus filhos vão sofrer o preço da desobediência. Nós lemos, vocês viram, é a palavra de Deus que diz. É a palavra de Deus quem diz. Essa noite você tem essa escolha. Nós vamos orar. Eu não sei aquilo que Deus falou com você. Mas eu sei que essa noite é uma noite de decisão. É uma noite onde você vai ter que sair da onde você está e tomar uma decisão. Vida ou morte? Qual é a decisão que você vai tomar essa noite? Vida com Deus, uma vida eterna ou uma morte? Hoje é noite de decisão.